O livro de Apocalipse, no capítulo 17, o versículo 5, da sua fronte achava-se escrito o nome Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Capítulo 18, verso 2, então clamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor de sua prostituição. Queridos, temos uma advertência terrível aqui no livro de Apocalipse, não é mesmo? Você percebeu que a advertência, uma Babilônia, uma grande Babilônia. Quando nós olhamos o contexto bíblico, nós percebemos que Babilônia ela significa confusão, confusão religiosa, confusão espiritual. Por que Babilônia, meus queridos? Babilônia, ela se torna Babilônia pelo mesmo motivo que foi a maldição e a ruína de Israel. Qual foi essa maldição e a ruína de Israel? Por que eles chegaram a esse ponto? Pelo desejo de imitar as práticas dos ímpios e buscar a amizade dos ímpios. Constitui-se, ou melhor, confiaste na tua formosura, diz a Bíblia, e corrompeste por causa da tua fama. Veja bem, a confiança nos sagrados oráculos que Deus tinha deixado a Israel, eles agora se corrompem. A fama corre o mundo, mas leva-os a corromper-se. E muitas das igrejas protestantes estão seguindo o mesmo exemplo de Roma, porque fazem alianças com os reis da terra. Igreja de Estado, mediante relações com poderes seculares, com governos seculares. E muitas denominações estão à procura do favor do mundo, estão à procura, fazendo alianças. E o termo Babilônia, confusão, pode aplicar-se perfeitamente, apropriadamente, às corporações religiosas que professam derivar as suas doutrinas das escrituras sagradas e, no entanto, estão divididas em inúmeras seitas e credos, e estes credos, geralmente, grandemente contraditórios. Sabe, além da pecaminosidade união com o mundo, as igrejas que se separaram de Roma apresentam muitas características de Roma, continuam apresentando características de Roma. Uma obra católica romana, ela argumenta o seguinte: se a igreja de Roma foi culpada de idolatria com relação aos santos, a sua filha, a igreja anglicana, tem a mesma culpa, pois tem 10 igrejas dedicadas a Maria, para uma dedicada a Cristo. Quem escreve isto é o Dr. Challoner. E escritores dizem assim: não há motivo para se considerar o espírito e práticas anticristãs como sendo restrito aos que hoje se chama a Igreja de Roma. Nas igrejas protestantes, muito se encontra do lado do anticristo
e acham-se longe de estarem reformadas. Percebeu? Longe de estarem reformadas. Portanto, ali há corrupção e impiedade. É obra de Samuel Hopkins que escreve esta questão. Longe, muitas das igrejas protestantes, longe de estarem completamente reformadas. Mas o Dr. Gutierrez, ele diz com respeito à separação da igreja presbiteriana da igreja de Roma, ele escreve o seguinte: há 300 anos, isso quando ele escreveu, nossa igreja, com uma Bíblia aberta em seu estandarte e ostentando esta divisa, examinai as Escrituras. E assim eles saíram das portas de Roma. Logo, o significado, ou a significativa pergunta é: saíram de Babilônia, mas saíram limpos? É a pergunta do próprio Dr. Gutierrez. Saíram de Babilônia ou de Roma, mas saíram limpos? A igreja anglicana, Spurgeon escrevendo a respeito, ele diz: parece estar profundamente minada pelo sacramentarismo, mas os dissidentes parecem quase tão contaminados pela incredulidade filosófica quanto ela. Aqueles de quem esperavam as melhores coisas estão se desviando um a um dos fundamentos da fé. O coração da Inglaterra, que é o berço da igreja anglicana, creio eu, diz Spurgeon, está completamente carcomido por uma condenável incredulidade que ousa, todavia, ir ao púlpito e intitular-se Igreja Cristã. E, sabe, queridos, vemos aqui escritores, estudiosos da Bíblia, estudiosos das religiões, não é dos dias atuais estes escritores que falam isto, são escritores que escreveram há pelo menos um século atrás, e eles preocupados com o mundanismo, com a apostasia da igreja cristã. E uma pergunta que eu faço, podemos fazer é: qual foi a origem desta grande apostasia das igrejas cristãs? Como a princípio, a igreja cristã, ela se afastou da simplicidade do evangelho? Será se foi isso? Conformando-se com as práticas do paganismo, a fim de facilitar a aceitação das doutrinas cristãs pelos pagãos? Essa é uma questão muito séria. Conformando-se com as práticas do paganismo para que os pagãos aderissem à igreja cristã. O apóstolo Paulo, nos seus dias, ele chegou a declarar: já o mistério da iniquidade opera. Perceba? Mistério da iniquidade, ou seja, por quê? Para quê? Vamos ganhar os pagãos? Portanto, façamos aliança, trazemos para dentro do seio da igreja cristã paganismo, e assim os cristãos verão que temos semelhança com eles e aceitarão o cristianismo. Paulo disse que isto é o mistério da iniquidade operando. Durante a vida do apóstolo, a igreja permaneceu relativamente pura. Durante os primeiros 100 anos do cristianismo, ali com Jesus, até por volta da morte do último apóstolo, a igreja ela permaneceu relativamente pura. Mas pelo fim do século II, a maioria das igrejas
elas foram tomando novas formas, foi desaparecendo a primitiva simplicidade. Insensivelmente, ao baixarem ao túmulo os velhos discípulos, os seus filhos, juntamente com os novos conversos, puseram-se à frente da causa e foram lhe dando um novo molde à causa, à doutrina. Então, pesquisas eclesiásticas de Roberto Robson, ele diz isto. Para conseguir conversos, aviltou-se o elevado estandarte da fé cristã e, como resultado, uma inundação pagã, invadindo a igreja, trouxe consigo seus costumes, suas práticas e os seus ídolos. Os pais da igreja foram descendo à sepultura. Os novos fiéis, tomando uma nova forma para converter os pagãos, agora esquecem da verdadeira pureza da igreja, trazem consigo para o cristianismo práticas, costumes, ídolos pagãos. Como o cristianismo conseguisse, então, o favor e o apoio dos príncipes seculares, foi nominalmente aceito pelas multidões. Por quê? Favor dos príncipes. Mas, conquanto muitos se intitulassem cristãos, na realidade permaneciam no paganismo e, especialmente em segredo, adoravam ídolos. Perceberam, queridos ouvintes, como que a igreja cristã, ela foi se desviando da verdade? Por isso é que Apocalipse diz: caiu a grande Babilônia. A igreja pura dos apóstolos, foram-se as doutrinas, as práticas foi se entremeando com culturas pagãs, para que assim os pagãos pudessem aceitar o evangelho. Os novos conversos foram trazendo as práticas mundanistas para dentro do seio da igreja, e é por isso que Apocalipse diz que Babilônia caiu. Não se tem repetido o mesmo caso em quase todas as igrejas que se intitulam protestantes nos dias de hoje? Será? Com o desaparecimento dos fundadores, daqueles que levantaram a verdade, daqueles que levantaram o estandarte da reforma, aqueles que tinham o espírito da reforma, então agora os descendentes põem-se na dianteira, dão um novo molde à causa, apegam-se cegamente aos credos dos seus pais, mas recusam aceitar qualquer verdade além daquelas que os seus pais tiveram. Não vão à busca de uma reforma, recusam aceitar qualquer verdade além da que lhe foi posta a conhecer. Os filhos dos reformadores se afastaram grandemente do exemplo paterno, da humildade, da abnegação, da renúncia do mundo. Assim, a primitiva simplicidade cristã desapareceu. Um dilúvio de mundanismo vai invadindo a igreja, vai levando juntamente os costumes, práticas, ídolos pagãos para o seio da igreja, e a simplicidade do cristianismo desaparece. Amados, não é tempo de pensarmos nisto, não é tempo de refletirmos sobre isso, vermos onde estamos, por que Babilônia, por que a Babilônia moderna? Amados, a luz da verdade
ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. E agora, as igrejas protestantes deram um passo, se tornaram importantes no movimento da reforma, mas estagnou-se. Muitas verdades à luz da palavra de Deus não são mais aceitas pelos credos protestantes. Não são rejeitadas abertamente. Credos bíblico perfeitamente visível, palpável, como poderíamos dizer, dentro das Escrituras Sagradas, rejeitando a luz da palavra de Deus. Por isso Babilônia caiu, a grande Babilônia, a amizade do mundo. A Bíblia diz que ela é inimizade contra Deus. E hoje essa amizade do mundo, ela é acalentada entre os professos seguidores de Cristo. Largamente tem as igrejas populares de todas as cristandade afastado da norma bíblica, da humildade, da abnegação, da simplicidade, da piedade, da verdade, da lei de Deus, dos mandamentos, da obediência, da salvação pela graça, salvação pela fé em Jesus Cristo. Sabe, querido, a igreja protestante hoje se afasta das normas bíblicas. Deixa de lado o Velho Testamento, abole o Velho Testamento, abole mandamentos da santa lei de Deus, leva para o esfriamento a crença da mortalidade da alma, leva as pessoas a crer num purgatório, num tormento eterno, desvia-se do verdadeiro sábado bíblico, da justificação pela fé, desviam-se de muitos princípios da palavra de Deus. John Wesley, ele comentando a respeito do dinheiro que hoje fomenta grande parte das igrejas cristãs, denominadas de protestantes, ele diz: não dissipeis parte alguma de tão precioso talento, simplesmente em satisfazer o desejo dos olhos, com vestuários supérfluos ou dispendiosos ou com adornos desnecessários. Não gastei parte dele em ornamentar extravagantemente vossas casas, em mobílias desnecessária ou dispendiosa, em quadros custosos, pinturas douradas. De nada disponhais para satisfazer o orgulho da vida, para obter admiração, o louvor dos homens. Tanto quanto fizerem bem a ti mesmo, falarão bem de ti os homens. Tanto quanto vos vistais de púrpura e de linho finíssimo, e vivais todos os dias regalada esplendidamente, não há dúvida de que muitos aplaudirão vossos gostos elegantes, vossa generosidade e hospitalidade. Mas não compreis tão caro o aplauso, diz John Wesley. Não compreis tão caro o aplauso. Estais antes contente com a honra que vem de Deus. Entretanto, amados, muitas igrejas do nosso tempo, esse ensino é desatendido. Há poucos dias eu ouvia um pastor protestante falando que a igreja ela está preocupada. Um grande pastor de renome internacional. A igreja está preocupada em enriquecer-se
os membros, pastores, as melhores casas, os melhores carros, o melhor de tudo para si, e a igreja empobrecida financeiramente e também espiritualmente. Ele reclama da igreja que ele é pastor, da igreja não ter um sistema de TV. Ele diz tanto dinheiro dispendiosos ou desperdiçado em mansões, igrejas suntuosas, em casas, as melhores casas pastorais, mas a igreja não tem uma TV. Essa era a reclamação dele. John Wesley, ele já dizia: não compreis tão caro o aplauso. Não compreis. Precisamos estar contente com a honra que vem de Deus. E esse ensino, diz ele, é desatendido. E não bastava isto, as igrejas vão ao encontro dos reis da terra, dos governantes da terra, para fazer aliança, adquirir mais bens, adquirir popularidade, adquirir mais riqueza. Sim, e os governantes, ao precisarem do voto dos cristãos, do voto dos evangélicos, dos protestantes e católicos, eles fazem as suas alianças. Exatamente isso. Dão os seus apoios a público. Sabe, queridos, por isso que Apocalipse 18 diz que Babilônia caiu. Professar uma religião no mundo hoje se tornou moda, queridos. Governantes, políticos, advogados, médicos, negociantes aderem à igreja com um meio de alcançar o respeito, a confiança da sociedade, promovendo assim os seus próprios interesses egoístas e mundanos. Procuram assim encobrir sobre o manto do cristianismo todas as transações injustas. Com a Bíblia debaixo do braço, tende a se esconder atrás das Escrituras para esconder suas transações injustas. As várias corporações religiosas, robustecidas com a riqueza e influência dos mundanos batizados, mais ainda se empenham em obter maior popularidade e proteção. Pomposas igrejas, embelezadas de maneira mais extravagante, erguem-se nas movimentadas avenidas. Os adoradores vestem-se com luxo, de acordo com a moda. Elevado salário é pago aos talentosos pastores para entreter apenas e extraviar o povo. Nada de verdade, apenas entretenimento. Sermões vazios, sermões que não tocam os pecadores, sermões que não devem tocar nos pecados populares, mas são sermões que devem ser suaves, agradáveis aos ouvidos da aristocracia, das pessoas. Desse modo, ímpio, de elevada posição, são alistados nos registros das igrejas todos os tipos de conversos. E os modernos pecados vão sendo escondidos sob o véu da piedade. Por isso que Apocalipse 18 diz, 17 e 18, fala de Babilônia. Percebeu, querido, quão perigoso tem sido o cristianismo em relação à salvação? Não é só pertencer a uma igreja cristã que estamos salvos. Lê do engano, ou vivamos a verdade que é Cristo, a verdade do Evangelho, a simplicidade do Evangelho,
a pureza do Evangelho, ou estamos enganados? O inimigo ele é muito astuto e ele quer que todas as pessoas sejam religiosas, que vão para a igreja, que tenham a Bíblia debaixo do braço, mas que vivam no pecado. E comentando a atitude dos professos cristãos para com o mundo, um escritor de jornal, há tempos atrás, ele diz: insensivelmente, a igreja tem seguido o espírito da época e adaptado as suas formas de culto às necessidades modernas. Todas as coisas, na verdade, que contribuem para tornar atraente a religião, a igreja hoje emprega com os seus instrumentos. Percebeu? Tudo. Claro que a igreja tem que se modernizar. Nós não podemos viver lá no século passado. Não. Mas a igreja, ela deve se modernizar de acordo com as escrituras sagradas. Nunca fugindo dos princípios. Quanto métodos modernos, mas são métodos que não levam as pessoas à salvação, são empregados nas igrejas hoje. Quantos? É só fazer pesquisas, só estudar um pouquinho, procurar aí na própria internet. Quantos meios mundanos, pagãos, padrões baixos para o cristianismo estão inseridos nos seios da igreja. Ah, mas a igreja tem que ser moderna. Claro que tem. Sabe, a linha de separação entre os religiosos e irreligiosos desapareceu numa espécie de penumbra. E homens zelosos de ambos os lados estão labutando para obliterar toda a diferença entre o seu modo de agir e os seus prazeres. A popularidade da religião tende grandemente a aumentar o número dos que desejam aurir-se os benefícios sem, de maneira honrada, fazer frente aos seus deveres. É tão bom ser beneficiado pelas bênçãos de Deus, pelas promessas da palavra de Deus. Quão amável é, quão bom é, quão agradável é. Mas, e fazer frente aos deveres para com Deus? Como que fica o nosso dever para com Deus? O andar com Deus? Ser religioso é muito bom, é maravilhoso, sabe? Mas, e andar com Deus? Diz Howard Crosby, é assunto para séria preocupação o encontrarmos a Igreja de Cristo negligenciando o cumprimento dos desígnios do Senhor. É para séria preocupação o encontrarmos a Igreja de Cristo negligenciando o cumprimento dos desígnios do Senhor. Exatamente como os antigos judeus permitiram que o intercâmbio familiar com as nações idólatras lhe roubasse de Deus o coração, assim a Igreja de Jesus hoje, mediante a falsa parceria com o mundo incrédulo, abandona os métodos divinos de sua verdadeira vida e entrega-se aos costumes de uma sociedade sem Cristo. Hábitos perniciosos, embora muitas vezes plausíveis, usando argumentos e chegando a conclusões estranho à revelação de Deus e diretamente antagônico a todo o crescimento em graça. Que advertência de Crosby! Perceberam? A igreja de hoje, mediante falsa parceria com o mundo, abandona os métodos divinos de sua verdadeira vida de entrega e renúncia. E basta apenas eu professar o nome de Jesus. Basta apenas eu dizer que tenho uma religião. Nada de crescimento em graça, em conhecimento.
simplesmente ter o nome de cristão registrado no livro de uma igreja qualquer, pensando em estar salvo. Por isso, diz Apocalipse, caiu Babilônia. Mas ao mesmo tempo, ele adverte, sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados e de seus flagelos. Amados, que reflexão esta de hoje. O que estamos fazendo com o nosso cristianismo? Como estamos procedendo? Vamos ser salvos vivendo assim, de qualquer maneira? Jesus vai voltar. Ele vai nos levar para o céu com esse cristianismo mundano? Pense, reflita. Precisamos de tomar uma decisão antes que seja tarde demais. Vamos orar, Pai querido. Obrigado por nos advertir. Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração pelo Teu Santo Espírito. Mostre-nos, ó Pai, onde estamos errando, porque queremos viver a Tua vontade, queremos ser salvos, não queremos viver nos enganando e sendo enganado. Haja com Teu Santo e bom Espírito em nós, no mundo cristão de hoje. Haja, ó Pai, pela Tua graça e misericórdia. Oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, agradeço a sua sintonia. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.